Esse ano eu comecei da melhor forma possível porque janeiro foi um mês repleto de ótimas leituras. Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje eu vim contar pra vocês sobre minhas 12 leituras do mês de janeiro. Sabemos que eu comecei o ano com uma questão de saúde, não sei se você acompanha os vídeos aqui do canal, mas eu comecei o ano com pneumonia. Então os primeiros dias do ano eu tava lendo zero mesmo. Mas quando eu comecei a ler, eu dei meu nome e fiz 12 leituras durante o mês de janeiro. Tiveram ótimas leituras, boa parte foram 5 estrelas, tivemos livros favoritados e só um que ficou assim com 3 estrelas. E vou contar todos eles pra vocês, mas antes de começar a contar sobre essas leituras, já vai curtindo logo o vídeo, que assim você me ajuda na entrega desse vídeo pra mais gente, pra saber as minhas leituras desse mês. Se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo. Eu espero muito que você goste daqui, do meu conteúdo. E você já fique por aqui pra me acompanhar durante o ano de 2024. Já comenta aqui qual foi sua melhor leitura de janeiro, que eu quero muito saber. Se você quiser comprar algum dos livros citados aqui ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, compra usando meu link, tá sempre aqui na descrição do vídeo. E me ajuda demais na conta. Vai me seguir nas minhas redes sociais. Eu juro que eu vou tentar produzir para as outras redes sociais. Eu tô tentando. Mais no pensamento do que na atitude, mas eu tô tentando. O importante é tentar. Vamos começar com o primeiro livro que eu li em 2024. Eu acho que não poderia ter começado o ano de leituras de melhor forma. E eu escolhi começar o ano fazendo uma releitura e eu provavelmente nos anos seguintes vou fazer isso, sendo a minha primeira leitura do ano, alguma releitura que eu já venha querendo fazer. E eu comecei o ano 2024 relendo Lendários da Tracy Deonn, que era um livro que eu já queria reler para dar continuidade à saga, né? Porque ano passado lançou Marcada com Sangue e eu queria estar com as coisas mais frescas na minha mente para poder ler o segundo volume dessa saga. E foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu acho que quando eu li a primeira vez, eu não dei a devida importância para determinados fatos que vão acontecendo nessa história. A forma como a Tracy Deonn decide trabalhar o luto nessa história é tão dolorosa que você vai lendo, você vai sentindo as dores da personagem, você vai entendendo a gradatividade da culpa que ela tá sentindo e o como que ela não tem se permitido sentir determinados sentimentos por conta dessa culpa que ela tá carregando. Toda a parte da magia, que é um livro de fantasia urbana, né? Toda a parte da magia, ela vai crescendo de uma forma muito gradativa e você vai acompanhando a forma que o livro ele vai criando novos tons para a história, ele vai ficando, vamos botar entre muitas aspas, mais sombrio, conforme você vai entendendo um pouco mais do sistema de magia dessa história, e conforme a própria Bri mesmo vai entendendo o sistema de magia da história. É muito incrível a história que a Tracy cria nesse livro. É um livro muito incrível. E eu sinto que toda vez que eu falar de lendários aqui no canal, eu não consigo falar tão bem quanto esse livro me fez sentir. Eu não consigo colocar em palavras como eu gostaria, tudo que eu gostaria de falar a respeito dele. Mas é um livro super especial pra mim, que todo o sistema de magia, ele é muito bem estruturado. Tanto a parte da sociedade da Távola Redonda, né, a sociedade secreta, que é a qual a Bri vai se enfrentar. Todos os desafios que ela vai passando para poder se tornar uma lendária, que fazer parte dessa sociedade secreta, enquanto ela tá investigando a morte da mãe dela para tentar aliviar a culpa dela. Aí, conforme ela vai conhecendo um pouco mais do passado da mãe, quando ela vai conhecendo a outra parte da magia que existe nesse universo, é tão gradativo, é tão bonito, é doloroso também você entender qual é a relação do sistema de magia da mãe dela, da família dela e dela mesmo em relação à sociedade da Távola Redonda. Essa relação desses dois sistemas de magia que vão se interligando é muito dolorosa, mas assim, escrita de uma forma muito cuidadosa. A forma como a Tracy decide contar sobre o passado dos ancestrais da Bri é muito dolorosa, mas ao mesmo tempo assim, não poderia ter sido escrita de uma forma melhor como ela escreveu. Eu acho que esse é um dos melhores livros de fantasia que eu já li. Ele com toda certeza entra em favoritados. Ele ficou com 5 estrelas, favoritado mais uma vez, porque quando eu li foi a mesma coisa, mas eu acho que essa segunda leitura me permitiu pegar mais fragmentos de determinadas coisas que vão acontecendo nessa história. E tornou a experiência de ler esse livro muito fantástica. E há muito tempo eu não queria ficar sem dormir para continuar uma leitura. Mesmo sendo essa uma leitura que eu já conhecia tudo o que ia acontecer. E há muito tempo eu não sentia isso com a leitura. E sentir tudo isso em Lendários, começar o ano com essa leitura foi
incrível demais. Depois de Lendários, eu fui ler o Conto de Lendários, que é um jogo de gato e rato, que é o conto sobre o Selwyn e o Nick. E esse conto a gente acompanha um pouco mais a mente do Selwyn. Eu acho que é um conto super importante pra gente entender um pouco mais a mente dele, né, desse personagem tão emblemático, e entender também um pouco mais a relação dele com o Nick e a profundidade que essa relação tem. Entender um pouco mais a mente deles dois. E eu acho que esse é um conto super necessário de ser lido antes de embarcar em Marcada com Sangue, que é o segundo livro dessa saga. E eu coloquei como meta começar a ler Marcada com Sangue em fevereiro, então eu acho que foi essencial eu ter feito a leitura de um jogo de gato e rato para entender um pouco mais a relação desses dois personagens. Mas por ser conto, eu não avalio com estrelas. Dentre as metas que eu fiz em 2024, eu coloquei ler mais ficção científica, especificamente Octavia Butler, e aí eu já comecei meu janeiro pegando o livro dela pra poder ler. E o primeiro escolhido foi Filhos de Sangue e Outras Histórias, que eu acho que é um dos únicos dela que não faz parte de sagas. E aí eu peguei pra ler ele, e ele é um compilado, é tipo uma antologia de contos. Mas também tem conto, tem ensaio, tem entrevista com a autora, tem perguntas norteadoras para poder debater sobre o livro. É um livro que é super profundo, mas que na mesma proporção que ele é profundo, ele é doido. Tipo, a Octavia, ela tem um brilhantismo fenomenal de criar essas histórias, assim, tão diferentes uma da outra, mas que ao mesmo tempo você acaba conseguindo ou não ver correlações e faz você questionar sobre vários aspectos da sua vida, mesmo que o mundo que ela tenha criado, a narrativa que ela tenha criado, não tenha absolutamente nada a ver com a tua vida. Mas vai fazer você questionar sobre a sua vida, sobre o mundo num todo. A gente tem, não sei exatamente quantos contos são aqui na história. Infelizmente eu não tenho o livro físico pra poder abrir e ver aqui no sumário. Mas são vários contos. Dentre eles tem Sons da Fala, que foi um conto que eu li ano passado, mas que eu não fazia ideia que esse conto estava dentro desse livro, né? Do Filhos de Sangue e Outras Histórias. E aí eu reli de qualquer forma, porque foi um conto que eu gostei muito, super curtinho, mas que eu reli de qualquer forma. Mas a gente tem, por exemplo, essa sociedade distópica onde várias pessoas perderam a habilidade de falar. A gente tem uma sociedade onde pessoas que fizeram tratamento de câncer por conta do remédio que tomaram, os seus filhos acabaram vindo com uma determinada doença, vamos botar assim, e que essa doença faz as pessoas terem instintos meio que assassinos, tanto com outras pessoas quanto automutilação e essas coisas mais. A gente tem gravidez de homem, a gente tem várias sociedades diferentes. Eu não sei qual que eu gostei mais, mas o que mais ficou na minha cabeça foi esse segundo que eu comentei, que foi essas pessoas que têm tendências suicidas e assassinas. Foi o que ficou mais reverberando na minha mente. Mas todos eles têm a sua gama de grandeza, a sua gama de profundidade. Eu acho que se você, assim como eu, quer ler mais Octavia, mas também tá com esse negócio de entrar em novas sagas, né? Porque as sagas dela, uma vai finalizar agora, que é uma tetralogia, tem uma duologia, tem trilogia, tem tudo. Mas esse aqui é um livro unitário, mas com vários contos, e todos eles incríveis. Não tem nenhum que esse aqui é ruim. Não tem nenhum. E todo final de conto tem um comentário da autora. Então você vai ficando mais próximo dela. E você termina de ler e aí vem um comentário sobre o conto que ela acabou de escrever, da perspectiva dela. Então eu sinto que eu conheço um pouco mais de Octavia depois de terminar esse livro. Foi com certeza uns 5 estrelas. Depois, eu li 2 romancinhos da Ali Hazelwood, que foram os últimos lançamentos dela, que foi Amor Teoricamente e Checkmate. Amor Teoricamente eu li pro meu clube do livro, que eu tenho com as minhas amigas, e aí ele já me influenciou a começar e terminar logo Checkmate. Os dois eu li, tipo, super rápido, tipo, em pouquíssimo tempo. Acho que cada um eu li em menos de 24 horas, não tenho certeza. Mas eu não vou me estender falando sobre eles aqui, porque eu fiz um vídeo específico sobre esses 2 últimos lançamentos da Ali, que saiu, acho que há uma semana atrás. Então eu contei qual é a enredo da história, o que eu achei sobre cada uma das histórias, porque a Ali foi a primeira autora que eu fiz do quadro que eu tenho aqui no canal, que é Vale a Pena Ler, onde eu li todos os livros dela e trouxe minhas impressões sobre, então eu não poderia deixar de falar sobre os 2 últimos lançamentos dela. Então, eu fiz esse vídeo, que tá super legal, eu amei demais aquele vídeo. Ele não teve o engajamento que eu gostaria, infelizmente. Eu gostaria muito que a entrega dele tivesse sido melhor, mas foi um vídeo que eu me orgulhei muito porque eu acho que eu consegui colocar em palavras tudo que eu queria sobre as 2 histórias. Mas, como eu falei, não vou me prolongar, vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards e aqui na descrição também pra você ir lá ver. Então, por favorzinho, vai lá me ajudar no engajamento, me ajudar na entrega. E eu só vou falar a avaliação de cada um deles que eu não falei lá no vídeo. Amor, teoricamente, ficou com 5 estrelas e favoritado, porque foi um dos melhores da Ali que eu li. Já tô dando um grande spoiler. E Checkmate ficou com 4 estrelas.
Depois deles dois, eu fiz finalmente a leitura do aclamado Tudo é Rio, da Carla Madeira. E assim, quando eu botei ele na minha TBR de janeiro, eu falei assim, não, porque ele só tem 220 páginas, mas de forma alguma eu acho que vai ser um livro fácil de ser lido, etc e tal. Mas mesmo que não seja, que seja uma história super profunda e dolorosa, eu não conseguia parar de ler ele. Eu acho que esse livro, ele tem uma escrita tão bonita, tão poética, tão mágica que você se envolve na história e você não consegue largar a vivência desses personagens. Eu não vou falar a sinopse desse livro, tipo, o enredo principal dele, porque eu não conhecia, eu só conhecia um ponto específico da história, mas eu não conhecia, eu acho que foi uma experiência muito melhor conhecer esses personagens, a trama principal da história, os conflitos desses personagens, e os problemas que eles vão enfrentar durante essa leitura foi muito mais incrível descobrir enquanto eu estava fazendo essa leitura. E por conta disso, eu não conseguia parar de ler. Eu achei que fosse um livro difícil de ser lido, mas de modo algum foi. Ele é muito bonito, é um livro muito bonito. Eu acho que é incontestável o quanto que essa mulher escreve super bem. Eu estou fascinada por ela, eu quero ler os outros dois livros que ela tem, né, que é Véspera e A Natureza Mordida, mas são livros que eu tenho que comprar para poder ler. Então, assim, terei que esperar um pouquinho antes de fazer essa leitura. Mas, assim, eu fiquei embasbacada com essa história. Eu acho que, assim como a maioria das pessoas que leu, eu não gostei do final. E somente por conta desse final e por conta de uns pontos específicos que acontecem que me doeu muito. Eu dei 4,5 estrelas pra ele. Mas eu acho que ele facilmente ficaria favoritado. Porque foi um livro que ficou por muito tempo reverberando na minha mente. Eu esperava um pouquinho mais sobre o final de uma personagem específica, que eu gostaria que ela tivesse tido mais. Sabe, expectativas criadas por mim mesmo. Mas eu acho que é um livro que fica uma lição muito bonita e que a vida, ela segue seu curso independente do que a gente quer pra vida. Eu acho que o final é exatamente isso. Mesmo a gente não gostando, a vida segue seu curso da forma como ela tem que ser. E aí, depois de ter lido ele, eu precisava ler outro livro mais levinho. E aí, eu escolhi fazer a leitura de Heartstopper, volume 5. E de todos os volumes, esse é o que a gente menos vai ver o desenvolvimento do casal. Porque eu acho que o foco desse volume aqui é justamente o desenvolvimento pessoal dos dois enquanto indivíduos. É onde a gente vê mais o desenvolvimento do Nick e do Charlie enquanto indivíduos separados do casal. E eu acho que é muito importante isso para a evolução do relacionamento dos dois. A gente viu o Nick viajando com as amigas dele para conhecer algumas universidades, porque para decidir um pouco melhor o que ele quer da vida dele, e ele pensando muito como que ele fazer faculdade longe da onde eles moram vai impactar no relacionamento dele com o Charlie, mas que independente disso, ele tem que pensar no próprio futuro. E a gente, enquanto isso, acompanha o Charlie dando um passo a mais para a independência dele, ele começando numa banda, porque por mais que ele seja muito tímido, ele tem esse amor pela bateria, né? O professor dele dando uma oportunidade dele causar um impacto maior também na escola, depois de tudo que ele passou. Na escola ele podendo ser um exemplo de toda a trajetória de vida que ele passou. E depois eles dois se reencontrando depois de ter tido meio que esse crescimento pessoal enquanto eles estavam meio que afastados. Eu gostei muito dessa história. Mais um dos volumes de Heartstopper em que eu passo toda a leitura com um sorriso besta no rosto. E é super gostosinho. Eu não estou pronta pra me despedir deles dois no 6º e último volume. Mas assim como a Alice Oseman prometeu no 4º volume que o 5º ia ser o último, eu estou rezando pra quando ela lançar o 6º, ela prometer mais um. E ele foi um 4 estrelas. Depois dele, também nas minhas metas, eu coloquei ler mais literatura asiática. E aí eu fui ler Amêndoas. E, assim, eu acho que cada vez mais, quando eu for lendo mais literatura asiática, vai diminuir o afastamento que eu sinto quando eu faço essas leituras. Foi a mesma coisa que aconteceu com Antes que o Café Esfrie, que ao mesmo tempo que eu entendi as dores dos personagens, eu senti um afastamento enorme deles e eu não conseguia sentir as dores deles, por mais que eu percebesse as dores deles. E a mesma coisa aconteceu aqui com Amêndoas. Por mais que eu entendesse as dores do... Esqueci o nome do protagonista. Um Jay, que eu anotei na minha resenha no Scooby, mas eu não tenho certeza se eu tô falando certo. Mas, de qualquer forma, por mais que eu entendesse as dores e os conflitos do protagonista, eu não consegui sentir. E me senti parecida com ele nesse sentido. Mas, toda a situação que ele passa na vida dele e como que essa tragédia faz ele evoluir, eu gostei muito de acompanhar. O modo como o Gon, que é um amigo dele, que aparece nessa história, como um personagem totalmente quebrado e que acaba querendo quebrar outras pessoas como um modo, acho que tipo, de uma autodefesa, ele escolhe o Yoon-jae pra atormentar. Só que o Yoon-jae não sente nada com isso.
E aí acaba surgindo uma relação entre eles dois que eu particularmente amei acompanhar. Pra mim, eu acho que a história como um todo é mais sobre eles dois. Eu gostei muito da amizade deles dois, do como que ela vai crescendo de uma forma super estranha e inusitada, mas ao mesmo tempo muito profunda. Eu gostaria muito de ter me emocionado com esse livro, mas infelizmente não aconteceu. Mas independente de eu ter me emocionado ou não, foi uma leitura incrível de ser feita. Li super, super rápido também. Ele te envolve muito bem e eu acho que a escrita ela é gostosinha, mesmo que eu tenha sentido relativamente esse afastamento. E também dei 4 estrelas pra ele. Em janeiro eu balancei muito livros, tipo assim, de gêneros diversos com romances. E aí depois de ler esse Amêndoas, eu fui ler mais um romance levinho, que foi melhor do que nos filmes. Que eu tinha colocado na minha TBR, e aí eu decidi ler ele, porque ele vai ser para um vídeo específico que eu espero que saia muito em breve, que é Vale a Pena Ler, a Aline Pender, que é a autora desse livro. Que ela tem, além desse, Amor por Engano, e um outro que saiu agora, eu acho que foi em janeiro, se eu não me engano. Mas saiu há pouco tempo e que eu quero ler. O terceiro eu não lembro o nome, eu vou deixar a capa aqui. E aí eu quero ler esses 3 pra fazer esse vídeo, então eu espero que saia muito em breve. Já ative notificações se você quiser ver. E assim, não vou tentar não me prolongar tanto falando desse, porque eu quero que você vá lá ver o vídeo assim que ele sair. Então já ativa as notificações e me segue no meu Instagram, porque aí quando ele sair eu aviso. Não tem data pra sair, mas a gente aguarda. Mas assim, vou começar só falando que eu tinha uma expectativa muito alta pra esse livro, pelo tanto que as pessoas tinham falado sobre ele, sobre o romance dele. E o desenvolvimento do romance é uma delícia mesmo. Eu amei o desenvolvimento do romance da Liz e do Wes. As conversas deles dois foi um livro que me divertiu demais da conta. Eu ri alto com esse livro. Mas a Liz me incomodou bastante, porque ela é uma personagem estranha. Ela reconhece que é uma personagem estranha, uma personagem não, é uma pessoa estranha. E pra mim, é inevitável achar ela uma personagem diferente. Só que o que me fez não dar 5 estrelas pra ele foram algumas partes específicas. Uma delas foi que a gente não conhece o Wes. A gente não conhece a história do Wes, a vida do Wes, os gostos do Wes. A gente não sabe quais são os dilemas que ele enfrenta com a família dele mesmo. A gente sabe que ele tem uma relação ali com o esporte. E a gente só sabe essa parte, que ele não leva o esporte como um hobby, sim como algo muito sério. Mas por outras questões. Porque pra mim, sinceramente, em nenhum momento a Liz demonstra interesse em saber da vida pessoal do Wes. Mesmo quando ela já tá entendendo que ela tá gostando dele. Ela só fala dela, dos problemas dela, dos dilemas dela. Isso me incomodou, porque eu queria saber mais do Wes. Porque mesmo sem saber da personalidade do Wes, eu amei esse personagem, porque a forma como ele trata a Liz é muito bonita. A forma como ele é, no geralzão, é muito bonita. Então eu queria conhecer um pouco mais dele, só que a gente não tem acesso a isso nesse livro. Por conta da Liz, que a gente tá dentro da cabeça dela, então ela não se interessa, então acaba que a gente não vê muito disso. Então, foi só por isso que ele não recebeu 5 estrelas. Mas eu dei 4 estrelas pra ele, porque foi um livro que me divertiu muito, que eu gostei muito, que ele entrega um romance clichê. E ele é exatamente isso. E aí, depois de ler Melhor do que nos filmes, eu fui ler Melhor do que o Baile, que é o conto, e que eu jurava que ia ter um hot nesse livro. Eu jurava. Infelizmente, não tem, mas a gente vai acompanhar algum dos capítulos do livro pelo ponto de vista do Wes, que é o capítulo onde ele chega do baile com o acompanhante dele e a Liz está lá no cantinho secreto deles dois, no lugar secreto, esqueci como é que eles chamam, mas no lugar secreto deles. E aí ele chega, vê ela lá e a gente muda o ponto de vista pra ele. Então a gente vai acompanhar essa cena que teve em Melhor do que nos filmes pelo ponto de vista do Wes. Então a gente conhece um pouquinho mais da mente do Wes, que eu gostaria de ter tido muito mais acesso no Melhor do que nos filmes. Mas eu adorei, mas é como eu conto, não dou estrela, mas eu adorei conhecer um pouco mais da mente do Wes. E aí depois eu fui ler Liz e Wes na estrada, que são eles dois, depois terminou o ensino médio, indo viajar para a universidade, onde eles vão estudar nesse próximo ano. Então, eles fazem essa viagem para a universidade e aí a gente vai acompanhando uma situação que eles vão passando no caminho. E aí, finalmente, aqui a gente tem um pouco mais do Wes que eu esperava melhor do que nos filmes. A gente tem acesso aos problemas pessoais dele, que ele enfrenta com o pai dele. Um pouco mais de como ele vê a Liz, como é a relação deles dois, como ele se apaixonou por ela, pelo menos um pouquinho. E eu gostei muito mais desse aqui, e eu acho que se talvez a autora tivesse colocado pontos de vista do Wes em Melhor do que nos filmes, ele teria sido 5 estrelas favoritado. Mas eu senti falta de conhecer um pouco mais sobre ele. Vamos para a minha última leitura de janeiro.
Esse vídeo tá imenso. Por último, em janeiro, eu li o segundo livro que a gente escolheu pra ler no meu clube do livro. A gente já começou o ano escolhendo duas leituras pra janeiro. E aí, o segundo livro que a gente escolheu foi Ex-Mulher, que vou ser sincera, que foi, assim, de longe, de todos os livros 5, 4 estrelas que eu tive desse mês, foi a pior leitura que eu fiz em janeiro. Ele ficou com 3 estrelas, mas por vários pontos em específico. Eu tinha ido pro debate do clube com ele em 4 estrelas, se eu não me engano, ou 3,5 ou 4, mas quando a gente tava fazendo debate, ele baixou pra 3. E não só eu, mas todo mundo que leu e tinha colocado uma avaliação, diminuiu um pouco. Porque é um livro que, assim, ele demora pra ficar bom. E aqui a gente vai acompanhar a ex e a atual mulher do Andrew. A ex é a Louise e a atual é a Cass. E o livro inteiro, acho que até, sei lá, uns 70% são essas duas mulheres brigando por esse cara. Parece até briga de adolescente por um namoradinho. Baixo, duas mulheres, assim, se trocando por um cara de merda. Uma mulher quarentona, uma trintona, se trocando mesmo por conta dele. E assim... Nesse momento, se eu tivesse lendo esse livro sozinha por mim mesmo, possivelmente teria abandonado. Possivelmente. Nem que fosse temporariamente, um abandono temporário, depois voltava pra ele. Mas eu não teria tido tanta pressa pra terminar ele quanto eu estava tendo por conta do debate do clube, porque eu queria terminar de ler ele antes do debate. Então, dei continuidade na leitura e aí, em um determinado ponto, ele ganha um tom muito mais sombrio, porque vai para questões muito maiores do que somente uma troca de duas mulheres competindo por um cara. A gente entra aqui em uma questão que tem vários gatilhos. Então, antes de ler, procurem os gatilhos. Tem gatilho de pedofilia, tem gatilho de abuso sexual, tem gatilho de abuso psicológico, tem diversos gatilhos. Só que esses gatilhos, eles acontecem de uma hora para outra. Porque até os 70% era só um livro de duas mulheres se trocando por causa de um cara. E aí chega em 70%, o livro ele parece que ele... outra coisa. E aí, a autora, eu acho que ela quis colocar muita coisa nessa história sem muito nexo. Que pra mim parece mais uma coisa que ela fez para impressionar o leitor. E causar, tipo assim, oh meu Deus. Pra mim foi só isso. E aí, duas situações que me incomodaram bastante nessa leitura foi que ela coloca duas situações com personagens LGBTQIA+, e ela não desenvolve. Ela coloca uma informação de gatilho para pessoas LGBTQIA+, a troco de nada. Aquela informação que ela coloca ali dava pra ter ficado sem e não mudava absolutamente nada no enredo. E depois, quando a gente tem a revelação de que um dos personagens é LGBT, ela faz um discurso, assim, de uma das personagens, né? Faz um discurso ali, tipo, super escroto, sabe? Tipo, 2024, século 21. Fazer um discurso desse de aceitação, achei uma merda. E aí tem também uma questão de tentativa de suicídio, automutilação, que não são bem trabalhadas. E aí faltou, sabe? Ela quis colocar muita coisa na história, não soube colocar muita coisa na história. O livro, ele ganha um tom totalmente diferente da metade, sei lá, dos 30% finais, que essa parte foi bem colocada, mas que não faz sentido com o início da história. Parece dois livros totalmente diferentes. E aí me incomodou. Foi 3 estrelas, poderia ter ficado menos, pelo que eu falei aqui. Mas assim, foi 3 estrelas por conta do plot que eu gostei e do final que eu gostei muito. Foi um final entre muitas aspas aberto, mas eu gostei muito do final do livro. Gostei bastante. E as pulguinhas que a autora colocou para quem percebe muito bem conseguir perceber o plot final. Mas só por isso que ele não ficou com menos de 3 estrelas. Mas esses pontos que eu levantei aqui, possivelmente vocês vão ver ele nos piores do ano de 2024. Só a não ser que eu leia livros muito piores que esse. Mas esse poderia ter ficado com 2,5, inclusive. Enfim, foram essas as leituras de janeiro. Foram 12 leituras que a maior parte, 90%, foram 5 estrelas, 4 estrelas favoritados. Ainda bem, comecei o ano muito, muito bem e eu espero que isso se reflita no decorrer dos meus meses, porque foi um mês que eu li bastante, li livros que eu queria ler, que eu coloquei no meu TBR realmente com muita vontade de ler. Então eu espero que eu consiga dar continuidade com foco às minhas metas e lendo também livros que eu quero realmente muito ler e que sejam boas leituras, assim como foram as minhas leituras de janeiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de engajar bastante, porque assim me ajuda demais a conta na entrega. Não deixe de se inscrever para assim me ajudar a crescer cada vez mais por aqui. E é isso. Um beijo. E até a próxima.